vitória, 2 golaços, né, Rafa Nobre? O do Matheus Pereira, então, que foi o primeiro, comparado aí com os principais gols dos meias, atacantes aí do Cruzeiro, foi um golaço, né? Foi sim. Gols com a cara do Cruzeiro, né? Sim, com a cara do Cruzeiro. O primeiro com uma saída muito rápida, né? O lançamento pro Caio Jorge, ele domina, faz o lançamento pro Romero, que tenta depois o cruzamento, ela cruza a área, vai no Wanderson, e acaba escorando pro Pereira. Ele dá assistência, mas ali o mérito é todo do Pereira, né? Já tinha ensaiado essa batida no jogo contra o Boca, ano passado, na Libertadores. Ela acaba tocando na trave, depois do toque do goleiro. Mas dessa vez deu certo, né? E aí bateu bem demais. Ótima partida do Pereira, excelente partida do Wanderson também. A turma foi bem demais. Bem, né? Achei que foi muito bem o Wanderson. Eu achei também. E aí depois, pra coroar, né, o Cruzeiro sofre o gol na sequência, e pra coroar, o Caio Jorge, também outra marca do Cruzeiro, de uma saída rápida, né, o William rouba a bola, já aciona o Caio, que aí com um toque ele já acelera e sai frente a frente com o Rocher, com muita tranquilidade, muita calma, também por cima do goleiro, naquela cavadinha, é um toque de quem tá com confiança e de quem tem muita qualidade para fazer. O Cruzeiro fez o 2-1 e aí levou pro final, acabou segurando, diferente do que foi nos 2 últimos jogos no Mineirão, né? Quando o Cruzeiro foi surpreendido, e aí acabou saindo na frente, mas tropeçando contra o Ceará, uma derrota, e contra o Santos aquele empate. Então o Cruzeiro acaba saindo novamente com a vitória. Precisava vencer, né, o Cruzeiro, para poder recuperar o caminho das vitórias e não amargar a pior sequência que tinha no Campeonato Brasileiro. Acabou não acontecendo e vai com moral pro Clássico, né? Afinal de contas, agora já é preparação pro Clássico. E não só isso, como mantém aí, né, a busca da primeira posição, da segunda, da terceira, ali na briga, ali em cima. O Daniel Seabra, quem fez a gente falando assim, acho que foi tranquilo, não foi bem assim, né? O Cruzeiro fez o gol e depois o Inter, né, chega do jeito que chegou, e aí tem uma situação que o Inter parece que recobra ali o fato de acreditar um pouco mais, vai para cima do Cruzeiro, o Cruzeiro sofre pressão, né? E depois aí as coisas vão ficando nos seus lugares. Então não foi uma coisa tão fácil assim, né? Não tem como, né? No Campeonato Brasileiro, às vezes um clube pode tornar o jogo fácil, mas normalmente não tem jogo fácil. Os times do Roger também são bem montados, eu acho que eu gosto, é um bom treinador, o Inter tem bons jogadores, tem bons valores, isso tudo valoriza muito a vitória do Cruzeiro, né? O Cruzeiro mais uma vez jogou bem, foi um jogo consistente do Cruzeiro na maior parte do tempo, pelo menos. Um vacilo aqui, outro ali, normal. Agora, é o que a gente vinha falando com o torcedor. Mas perdeu pro Ceará, o Santos, não sei o quê. É normal. Essa oscilação no campeonato, ela é normal. Principalmente porque o Cruzeiro não tem um elenco, e a gente pode ver isso a cada jogo. Dessa vez agora o Leonardo Jardim até mexeu mais, né? A gente fala, o cara mexeu 4 vezes. Olha, o normal seria um 5, né? Foi quase uma comemoração, né? Mas normalmente ele tá mexendo 2, 3, dessa vez foram 4. Mas o Cruzeiro não tem um elenco para manter o mesmo nível lá em cima. Você vê, aí a gente vê também a preocupação de quem tá em campo. O Sinisterra chegou, olha o Wanderson como é que jogou, né? Jogou muito porque agora, né, ganhou uma sombra. Pô, se eu vacilar aqui, daqui a pouco o Sinisterra no meu lugar. E para eu recuperar a posição, então é normal, é natural essa oscilação durante o campeonato. Eu acho que o Cruzeiro vai penar um pouco para brigar. Briga pelo título, sim, para mim tá lá em cima brigando pelo título, mas vai penar um pouco por essa questão de elenco, né? De não ter um elenco que consiga manter o mesmo nível. Mas tem ótimos jogadores e a chegada do Sinisterra vai colocar um pouco mais de pimenta nessa disputa pelo ataque aí, viu? E Lélio, foram 2 golaços, né? É bom quando a gente vê isso, né? Não só o empenho dos atacantes que foram bem, Matheus Pereira fez uma excelente partida, o Wanderson com muita participação e tudo mais, mas foram 2 gols lindos, né? Pra mim, o do Matheus Pereira foi o mais bonito, eu também acho. Embora realmente tenha tido ali muito mérito e uma frieza, um raciocínio rápido, o Caio Jorge, mas o do Matheus Pereira foi um golaço realmente, porque ele viu, né, o goleiro do Internacional adiantado. Mas o Cruzeiro realmente ele fez um jogo muito disputado contra o Internacional. Até o Inter não teve assim um número muito alto de finalizações, mas é claro que o domínio foi do Cruzeiro. O próprio Rocher, ele fez 5 defesas, mas o Cássio fez 2. E ainda, olha aí o gol
do Caio Jorge, é um golaço. Também por cobertura. Mas eu ainda prefiro o do Matheus Pereira, que plasticamente é bonito e até mesmo pela capacidade dele de observar o goleiro adiantado. Mas foi um jogo disputado e até o final, né? O Inter não jogou a toalha, o Roger fez algumas modificações, o Leonardo Jardim também, mas uma vitória que colocou o Cruzeiro na vice-liderança e hoje ele tem que secar aí, por exemplo, o Palmeiras. Só que o jogo do Palmeiras é contra o Sport. Só que é o seguinte, é futebol. Então, tudo pode acontecer também, como no jogo do Flamengo contra o Vitória no Maracanã. E tem que ficar ali, né? Brigando com eles ali, o Jardim já falou, né? E o Pedro Lourenço chegou a repetir no sábado, né? Que a questão é sim a vaga da Libertadores. Vamos ouvir então o que o Jardim disse, porque a coletiva do Jardim foi pegada, né? Ele prestou bem atenção no que todo mundo falou durante a semana, não foi? Ele tá sempre muito atento com relação a isso, né? Mas sempre muito franco, muito sincero. O Jardim deu uma verdadeira aula na coletiva dele, gostei muito. Ele acabou explicando aí por que ele não consegue colocar o Gabigol, o Caio Jorge e o Matheus Pereira juntos. Fala! O Gabriel é um excelente jogador, é um profissional de louvar, e ele, nesta estrutura que eu jogo, dentro daquilo que são as minhas limitações, não é? Eu não consigo encaixá-los, muitas vezes, os 3 jogadores ao mesmo tempo. E os 2 da frente, como vocês próprios, eles estão a fazer uma época extraordinária, não é? Está o Caio a fazer uma época extraordinária, como você referiu, ou o seu colega referiu, e o Mateus, uma época extraordinária. E eu sei que às vezes os adeptos querem mas você tem que arranjar um sistema. Mas atenção que eu sou só o Leonardo Jardim, não sou um gajo que consigo fazer magias, não é? Eu sempre que testei um sistema mais ofensivo contra os jogadores, perdi o equilíbrio da equipa, perdi a capacidade de pressionar, perdi os balanços e essas coisas todas, e perdemos jogos e tínhamos uma média de 3 golos sofridos e um gol marcado. Mas eu sei disso que os adeptos não querem saber nada disso. Os adeptos querem ganhar e que os seus ídolos jogam. E como treinador, às vezes, como eu já vos disse, a responsabilidade do Gabriel não jogar é do Caio e do Mateus, e da minha incompetência como treinador de não conseguir colocar todos esses jogadores ao mesmo tempo. Esse é o Leonardo Jardim, competência deles, né, de não conseguir colocar os 3 juntos. Ri, né, Lélio? Porque ele tem se transformado a cada dia, até pela forma como ele conduz o Cruzeiro, né, que a gente acompanha mais de perto, um treinador realmente com muita visão de jogo, né, do que ele entende ali, do que está acontecendo e de cada jogador, né? Mas ali ele tá ironizando também, mandando um recado, né? Viu alguma crítica, não ficou satisfeito e tá mandando esse recado em forma de ironia, porque se ele conseguiu pegar um time desacreditado e colocar entre os postulantes ao título brasileiro, não é porque ele foi bafejado ali pela sorte, pelo contrário, é porque teve trabalho, demorou a encaixar, mas quando encaixou, o Cruzeiro tem feito uma competição excelente, muito competitivo o time, com uma marcação fortíssima. Outro dia eu tive um debate, eu vejo o Cruzeiro da seguinte maneira, é um time que marca forte e joga verticalmente. O Cruzeiro ele não tem muito blá blá blá, não. O time do adversário tá com a bola, ele rouba, dá o bote e vai. E assim, geralmente, acontecem os gols do Cruzeiro na sua grande maioria. Então, isso é mérito de um trabalho dele e até mesmo do preparador físico, né? Que ele, uma das primeiras providências foi trocar o preparador físico. Então, ele tá ironizando aí e mandando recado para quem tava já querendo colocar um descrédito no trabalho dele. A própria torcida, né, Rafa, ela pediu 2 vezes durante o jogo, né, a presença do Gabigol. A gente sabia que ele ia acabar entrando, né? Nenhum treinador, é difícil que um treinador não ouça a torcida dessa forma, né? E ainda mais o Jardim, que faz esse trabalho tão próximo dos jogadores. Legal chamar atenção para o que ele fala no início, né, Seabra?
o Gabriel, que é uma coisa que a gente falou demais aqui a semana passada. O Gabriel é um cara excelente. Tipo assim, não me dá trabalho, não temos problemas, ele não pede para ser titular, ele não tem... Porque a semana passada circularam notícias que não são verdadeiras, né? Na nossa apuração de que não havia problema entre ele e Gabriel, né? E assim, ele fala ali, interessante, né? Foi irônico, né? Na entrevista. Agora as entrevistas deles estão ficando cada vez melhores, assim, mais boas, engraçadas e tal. Ele falou, os adeptos não querem saber de esquema, de pod, de quem vai jogar. Eles querem os ídolos dele em campo e o Cruzeiro ganhando. Sim. Beleza. É por isso que o torcedor é o torcedor, né? É mais paixão do que razão. Eu quero ver o Gabigol, eu quero ver o Matheus Pereira, eu quero ver o Caio Jorge, eu quero ver o Fabrício Bruno e eu quero que o time ganhe. E você se vira aí pra colocar todo mundo em campo. E aí ele falou, essa é a minha incompetência, né? De não conseguir colocar todo mundo em campo e dar certo. Mas tá dando certo, né? Mesmo não colocando todo mundo em campo, tá dando certo. Tanto que o Cruzeiro tá brigando lá em cima. Então, assim, as entrevistas dele são boas, o trabalho dele é bom, o trabalho dele tem consistência, tem um fundo ali. Você vê que não é aquele treinador que chegou ali fazendo qualquer coisa e vambora, e seja o que Deus quiser, e tem que contratar o Cristiano Ronaldo e o Messi, não. Vamos ali com o que tem, deu pra contratar o Wanderson, agora trouxe o Sinisterra. Digo o Wanderson porque foi o único que ele indicou, né? Os outros já estavam, até que substituiu, ele recuperou o futebol de outros e tal. Montou o time e tá dando certo. Então, acho que o torcedor também dá um crédito pro cara, né? Dá uma segurada. Claro que todo mundo quer ver o Gabigol, a empolgação do torcedor, mas deixa o cara trabalhar também um pouquinho, né? Ele sabe o que tá fazendo. Pelo menos, aparentemente, a gente vê o que ele sabe que tá fazendo. E até porque tá dando certo, né? Não tem o motivo. Outra situação também que ele comentou, e também entendo que com ironia, foi a questão de uma possível saída, como ele sairia e tudo mais. O que ele quis dizer é o seguinte, que ele é independente, que ele sai a hora que ele desejar, assim como o Pedro também, pela relação deles, ele tem a liberdade de não querer que ele fique ou dê continuidade ao trabalho. Não é a situação atual, e vira e mexe aparece, porque a Arábia quer, porque não sei o que quer, que até a nossa pesquisa de hoje, né? Se você tem receio da saída do Leonardo Jardim, eu teria, porque ele faz um trabalho muito, mas muito bom no Cruzeiro. Tudo que funciona, o torcedor tem que temer mesmo, né? Claro. A saída, é claro que pode mudar as coisas. Quando a gente falava, né, a gente até comentava da possibilidade, o torcedor, alguns pediam que o Cruzeiro tivesse uma preocupação, um foco maior com a Copa do Brasil, quarta-feira. Isso. E a gente falava que é bom a gente reforçar isso. A gente não tem acesso aos treinamentos, então muito do que a gente apura, é claro, é com o contato que a gente tem, mas outras coisas é do dia a dia, né? E essa coerência que o Seabra citou com relação ao trabalho dele e a gente vê dentro de campo, a gente vê também nas coletivas. Muito, então, quando ele diz aí, e quase sempre as coletivas, elas entregam um pouco do que é o trabalho do Jardim. Por exemplo, aí pode ser até um detalhe que passou despercebido, mas muita gente pede o Gabriel Barbosa na vaga do Wanderson. Sim. Aí, a fala dele, se a gente quiser recuperar para ouvir de novo, é muito clara. O Gabriel Barbosa não joga por causa da fase do Matheus e do Caio. Na cabeça dele, o Gabriel Barbosa não disputa posição com o Wanderson. Não. Então, a chegada do outro, Sinisterra é uma disputa para aquele setor. Enfim, o Matheus Henrique entrou na vaga dele nesse jogo, diferente do que vinha acontecendo. Geralmente ele vai para a vaga do Kaique, por ali. Aliás, ele vai mais para a vaga de outros jogadores e não a vaga do Wanderson. Então, o Gabriel Barbosa, ele disputa hoje posição, como a gente já viu de meia, ele atuando com o Matheus Pereira e com o Caio Jorge. Ele é bem sincero, bem franco e coerente quando ele vai pra coletiva. Não, e o time dele, ele mesmo falou, né? Quando ele coloca essa, assim, tipo, na ironia e incompetência, ele tá dizendo, principalmente, que ele tem um formato de time. E que esse formato de time é com Caio Jorge e com Matheus Pereira. E que para o Gabigol entrar, ele tem que mudar todo o contexto. Ele foi muito claro nisso, né? Que não é uma coisa que tá dentro da característica dele.